Bom dia, queridos alunos e familiares, espero que todos estejam bem. Hoje iremos dar início à nossa primeira aula online sobre a intencionalidade discursiva. Vamos lá! Bom, iremos falar um pouco sobre intencionalidade discursiva, mas antes de falar sobre intencionalidade discursiva, nós temos que relembrar um pouquinho sobre o que é discurso. Discurso é uma peça oratória, geralmente feita em público ou de forma escrita. E a intencionalidade? O que vem a ser essa intencionalidade? O próprio nome já diz, a intenção do discurso. O que é a intenção? O que ele vai falar? O que ele vai escrever? O que tem por trás daquilo que ele falou? Então, qual intenção ele teve em falar tudo isso? E nós vamos ver um pouquinho aqui nessa parte escrita do nosso slide. Para falar, escrever ou ouvir, ler os textos produzidos numa língua, é necessário não apenas entender o que é dito, mas também perceber a intenção de quem fala, notando o que está implícito na situação de comunicação. Observar, por exemplo, o momento, o lugar e o papel dos interlocutores. É essencial para depreender a intencionalidade de um discurso. Ou seja, o que é essencial nisso aí? Que você entenda não só aquela parte que está escrita ali, mas também o que tem por trás disso, o que ele quer mostrar nas entrelinhas, tá entendendo? Então, de forma assim, você tem que ver um pouco além do que está escrito, você tem que interpretar, você tem que sentir o texto, mais ou menos isso. Bom, continuando. A intencionalidade discursiva, ela pode ter duas intenções. O que está escrito ou falado pode vir implícito ou explícito. Como assim, professora? Calma, eu vou responder. Implícito, ele pode falar ou escrever o seu discurso, mas ele não fala bem claramente aquilo que ele quis dizer. Ele fala nas entrelinhas. Aí você vai ter que interpretar, deduzir o que o autor quis dizer com isso. E explicitamente não, já é o contrário. Ele mostra realmente nas entrelinhas, na fala ou na escrita, aquilo que ele realmente quis dizer, certo? Agora, dentro desse discurso, nós temos variados tipos de discurso. Vamos trabalhar com 3 tipos de discurso. Como assim, professora? Tem vários tipos de discurso? Tem, nós temos 3 tipos de discurso. E é o que nós vamos ver. Então, o que é o tipo de discurso? É a maneira pela qual a fala e o pensamento das personagens é apresentada ao leitor. Ou seja, como ela vai chegar a quem está lendo ou a quem está ouvindo, tá bom? E quais são esses 3 tipos de discurso? Nós temos aí o discurso direto, o indireto e o indireto livre. O que é esse indireto livre? Meu Deus, está complicando. Calma, calma, nós vamos com calma e vocês vão entender tudinho. Vamos falar sobre o discurso direto. O que vem a ser o discurso direto? Acompanhe aí no slide. É aquele em que o narrador reproduz as palavras de outra pessoa ou personagem, separando-as das suas, utilizando para isso 2 pontos, aspas ou travessão de diálogo, marcas que ajudam a identificar quem está falando. Ou seja, no seu próprio texto, você consegue ver nitidamente a separação quando é fala de narrador, quando é fala de personagem. Por quê? Porque o narrador, quando é uma fala de personagem, ele normalmente identifica as falas com o quê? 2 pontos, travessão no início da fala, e nisso você consegue perceber que ali ocorre a fala do personagem. Essas são as características de um discurso direto. Vamos ver agora uma parte prática do que vem a ser esse discurso de forma direta. Bom, vamos lá, fala direta. Acompanhe aí no slide. Professora, que é, Joãozinho? Eu quero dizer uma coisa muito importante. Fala. Estou com medo de assustar a senhora. Pode falar. É o papai. O que ele tem? Não sei. Ele disse que se eu tirar 0 este mês, alguém vai levar uma surra.
Bom, então vocês conseguiram perceber o que? Bem só de olhar. Tem travessão, ele separa a fala de cada personagem, ou seja, o que é isso? Um discurso direto. Se no discurso direto você já consegue perceber, apenas olhando, a presença de pontuação como travessão, 2 pontos, em que alguém irá falar, ou seja, fica claro que é um discurso direto, no indireto já não é assim, você tem que ler e analisá-lo de forma mais cautelosa. Por quê? Acompanhe aqui no slide. O narrador diz, ele próprio, o que a outra pessoa ou personagem diz, ou seja, ele vai narrar de forma o quê? Observatória. Ele vai falar as falas dos personagens em seu discurso, certo? Ou seja, ele apenas narra aquilo que está acontecendo, seja a parte do narrador, seja a parte do personagem. Ou seja, nesse momento, o personagem ele não participa da história, só o narrador, ok? Acompanhe aqui comigo a forma que o narrador pode apresentar de forma indireta o seu discurso. Vamos lá? Joãozinho falou para a professora que queria dizer uma coisa importante para ela. A professora pediu que ele falasse, mas o garoto disse que estava com medo de assustá-lo. Mesmo assim, ela pediu que ele falasse. Joãozinho então disse que era o pai. A professora perguntou o que tinha com o pai. Joãozinho, com a maior tranquilidade, falou que não sabia não. Sabia que o pai tinha dito que, se ele tirasse 0 naquele mês, alguém levaria uma surra. Ou seja, é tudo o que eu falei para vocês. Aqui fica bem claro quem está falando, quem está narrando. Apenas o narrador. O personagem aqui não tem fala. O narrador narra tudo o que acontece na história, tá bom? Já no discurso indireto livre, é como se fosse uma junção dos 2 discursos, direto e indireto. Vamos acompanhar aqui no slide? O narrador, mais do que dizer ele próprio, o que outra pessoa ou personagem disse, assume o lugar da outra pessoa em seus sentimentos, desejos, receios, pensamentos, enquanto coloca sua própria narrativa. Em outras palavras, é uma mistura dos discursos direto e indireto. Então, o que acontece? Tá vendo porque você precisa ter muita atenção? No direto, você consegue perceber nitidamente quando bate o olho. No indireto e o discurso livre, indireto, você tem que ler para interpretar o que ele está querendo dizer. Então, no discurso indireto livre, você vai ler, vai analisar e vai observar se o narrador, em suas citações, se ele coloca como se fosse um pensamento do personagem, uma situação em que é mais pessoal, um desejo do personagem, né? Ele coloca os seus desejos, seus anseios, tudo ali como se o narrador fosse um personagem. Então, nesse discurso indireto livre, você vai ter as duas presenças, né? Do discurso direto e indireto. Então, tem que ter muita atenção nisso aí, tá bom? Esse discurso é um exemplo de um discurso indireto livre. Acompanhe aí no slide. O reformador do mundo. Existia um homem que tinha defeito em tudo que via. Para ele, o mundo estava todo errado, inclusive no que dizia respeito à natureza. Quando perguntado se estava bem, sempre respondia com azedume. Como poderia se viver bem em um mundo tão errado? Não aceitava opiniões e passava a enumerar os erros do mundo, achando que se estava certo em tudo. Monteiro Lobato. Bom, pessoal, nesse vídeo que eu apresento aqui, esse slide, você consegue perceber as características de um discurso indireto livre, onde o próprio narrador ele narra os fatos, pensamentos, como se ele fosse o próprio personagem. Então, aqui você não vê características de um personagem falando, apenas o narrador. Então, o próprio narrador faz o quê? Até o pensamento do personagem. Então, quando tem essa característica bem explícita, né, que você consegue observar na sua leitura, você vai detectar o quê?
se trata de um discurso indireto livre. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Continuem se cuidando e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Beijo, beijo. Tchau, tchau.